Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Hoje é um dia importante, um marco para a cidade. Eu diria que hoje aqui somos todos jardineiros. Vamos todo mundo junto plantar a semente. E aí vai competir a nós, Melo, agora regar a semente para ela, né, crescer e dar os frutos que a gente espera para a nossa cidade. Não sabia que o Coronel Salles tinha sido seu comandante, não. Por isso que você ficou bom, um comandante desse aí. Aonde que foi? Comandante-geral da nossa polícia. Ah, foi comandante-geral. Muito bom. Queria agradecer de forma especial aqui toda a nossa equipe, os vereadores, o pessoal da imprensa, aqui nossa vereadora Sandra Santana, que eu já queria aproveitar e falar para o nosso time, e lembre-se que eu estou falando time, eu não estou falando equipe. Time, todo mundo joga, quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde. E time é o que a gente tem, né, de forma de atuar na nossa administração. Ontem, já na CCJ e no plenário, está aqui o nosso vereador Paulo Frange, nosso vereador Sansão Pereira, nosso vereador Silvinho Leite, a dificuldade aprovou, mas a luta que foi de ter lá o PSOL querendo andar para trás, querendo obstruir de projetos importantes para a cidade. O que eles fazem? É obstrução por obstrução, é para a cidade não andar, é aquelas pessoas que querem atuar dentro do caos. Então, a gente já vai vendo, como exemplo da votação de ontem, que eu já queria te parabenizar, Sandra, pelo seu pulso firme. Aliás, a gente não podia esperar diferente de uma mulher, né, tão aguerrida, de não permitir que essas pessoas tragam um atraso para a cidade, que a gente precisa votar os nossos projetos, a gente precisa caminhar, inclusive o projeto que faz parte desse contexto, desse programa, a Secretaria de Planejamento e Eficiência, sem gerar um cargo a mais, sem gerar despesa, uma reestruturação importante. Uma reestruturação importante para a gente desenvolver o trabalho com planejamento e eficiência, e aí está lá esse bando de atrasados querendo prejudicar, mas, graças a Deus, a gente tem maioria na Câmara e temos vereadores aguerridos e que têm compromisso com a cidade, com o seu eleitor, com o futuro da nossa população e com o futuro das nossas crianças, principalmente. Então, obrigado, Sandra Santana, Paulo Frange, Sansão Pereira, Silvão Leite e os demais vereadores que não puderam estar aqui. Nossos secretários aqui, eu vou me permitir não fazer a nominata para ser rápido, mas queria cumprimentar a todos, em nome da Cibele Molina, nossa secretária executiva de entregas prioritárias do governo, e cumprimentar aqui todos os presidentes de empresas, em nome do Pedro Fernandes, presidente da SP Urbanismo. Todos os prefeitos aqui, em nome do comandante do Coronel Melo, que é o Coronel Salles, né? Obrigado pela presença dos nossos subprefeitos, amigos da imprensa, enfim, senhoras e senhores. Gente, evidentemente, isso aqui não é tudo, é uma etapa daquilo que a gente tem de execução e planejamento para a cidade, que é o programa Melhoramentos de São Paulo. Como o Edson falou aqui, 55 ações, com um investimento de quase 20 bilhões de reais, e a gente tem as outras ações conjuntamente, como, por exemplo, todas as ações desenvolvidas lá na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, de sair de 14 para 29 mil vagas de acolhimento para as pessoas, das inovações do Hotel Social, das Vila Reencontro, as ações que a gente tem nas áreas de abastecimento, com os armazéns solidários, com os programas de segurança alimentar, enfim, um conjunto de ações que a gente tem desenvolvido paralelo. E tem tantas outras obras que não estão aqui. Essas são as obras de maior vulto e que têm um contexto dentro da lógica e da logística do desenvolvimento da cidade, né? Como, por exemplo, a Ponte Pirituba-Lapa, a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães, que vai atuar muito na questão ali da Zona Norte, a extensão da José Aristodemo Pinotti, que vai ajudar por demais aquela região da Zona Leste, o BRT Radial Leste, e foi o Prestes Maia que fez o estudo e fez a Radial Leste. E hoje a gente vem com uma inovação, melhoramento da mobilidade, que é o BRT Radial Leste, depois o BRT Aricanduva. As ações que a gente tem
por exemplo, de duplicação da Ponte Interlagos, para atender toda aquela população da Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, a Ponte Graúna Gaivota, que vai ligar o Grajaú, ali com a região de Capela do Socorro, no Sesc Interlagos, enfim, conjunto de obras. E outras pode ser que saiam, a gente acabou não conseguindo colocar, como, por exemplo, a extensão da Marginal, que está parado na Justiça. Então, a gente espera, né, e vamos ter que trabalhar bastante dentro desse contexto, porque, diferente da época do Prestes Maia, hoje a gente tem uma série de ações de pessoa que puxa para trás. Não tinha PSOL naquela época, por sorte do Prestes Maia e por sorte de São Paulo. Mas ainda bem que eles são minorias aqui, né, para a gente poder desenvolver o trabalho e avançar. Hoje a gente tem, evidentemente, um conjunto de ações a serem tomadas que é importante, por conta das ações dos órgãos de controle, que tem que ter, nos ajuda, mas, obviamente, que isso vai gerar um pouco mais de morosidade com relação à questão daquilo que a gente necessitaria de velocidade das ações. Mas, para concluir a minha fala, tem algo fundamental para estar acontecendo tudo isso que a gente está apresentando hoje aqui e as demais ações de avanço na cidade. Como, por exemplo, ontem eu inaugurei a 34ª UPA da cidade de São Paulo. Até 2016 eram 3 UPAs, ontem eu inauguro a 34ª, portanto, de 17 para cá, 31 das 31, 22 nós inauguramos. Vou sair daqui agora, rapidinho, para estar inaugurando um CEL, né, dentro do contexto de PPP, que é uma inovação que a gente demorou para conseguir colocar em prática, porque foi inovador fazer a PPP para construção e depois manutenção da estrutura do prédio. Sair daqui para inaugurar o CEL, é o Rei Pelé hoje? É o Rei Pelé? Vou inaugurar hoje o CEL Rei Pelé. Então, a gente, né, vai avançando bastante. Mas por que de tudo isso? Responsabilidade fiscal, segurança jurídica, parceria com o setor privado. Vocês vão ver aqui que muitos dos avanços serão através de concessões e PPPs. A esplanada da Liberdade, a revitalização do Parque Dom Pedro, o Campo de Marte, enfim, vocês vão ver aqui muitas coisas. E quando a gente tem uma administração que os investidores, né, que os organismos veem com segurança jurídica, a gente consegue atrair investidores, a gente consegue aumentar a arrecadação. Lembrando que nesse primeiro mandato, o que a gente fez o tempo inteiro? Junto com nossos vereadores, reduzir impostos e mesmo assim aumentamos a nossa arrecadação. Estamos batendo o recorde de investimento por conta do aumento da nossa arrecadação. Mesmo que nós só fizemos foi reduzir impostos e eliminar taxas. E assim vai continuar. E é assim que a gente acredita que tem que ser. E um governo liberal, gravem isso, nós somos um governo liberal. E é assim que a gente vai poder desenvolver as nossas atividades, fortalecendo o empreendedor. Quando alguém que quer empreender em São Paulo vem conversar com a gente, foi assim na revisão do plano diretor, foi assim na revisão da lei de uso e ocupação do solo, a gente fazia a ponderação. E qual era a ponderação? O que era de interesse público, que permitisse que aquele setor pudesse desenvolver suas atividades, mas que teria que passar por vários critérios, né, Beth França e Pedro, que era da supremacia do interesse público. Aí gravem essa frase também. Nós vamos trabalhar vamos continuar trabalhando com essa questão, supremacia do interesse público. Por exemplo, o setor queria muito que fosse liberado o gabarito do miolo de bairro. Podia gerar muitas obras para a cidade, muitos empregos, muitos impostos. Mas entendemos que, do ponto de vista da coletividade, não deveríamos permitir a liberação de gabarito no miolo de bairros por uma série de questões urbanísticas e de qualidade de vida das residências, e nós não autorizamos e explicamos aos vereadores e vetamos. Então, sempre vai ter essa ponderação do interesse público. Sempre nós vamos atuar com o interesse público anterior ao interesse privado. E dentro desse contexto é que a gente vai continuar fazendo nossa cidade uma cidade atrativa, aonde nós trouxemos só nesses últimos 4 anos 70 mil empresas que estavam em outros estados e municípios mudarem para a cidade de São Paulo. 70 mil. Nós saímos de 2017 de 440 mil MEIs, microempreendedores individuais, e batemos agora 1.200.000 MEIs.
microempreendedores individuais. Nós, além de trazer 70 mil empresas que estavam em outros estados e municípios, mudaram para a cidade de São Paulo, nós tivemos também a felicidade de que fosse aberto aqui mais de 650 mil empresas novas nesses últimos 4 anos. E a gente vai administrando dessa forma, com 3 eixos principais, sempre um par e passo do outro. Desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Par e passo, do lado. Sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. E par e passo do lado, a questão social, diminuição das desigualdades e um olhar especial para a periferia e para os mais pobres. Cada um de nós, seguindo essas 3 linhas, a gente vai chegar, com certeza, naquilo que a maioria da população deseja e aquilo que uma cidade, que hoje é a maior cidade da América Latina, está inserida como a 5ª maior metrópole do mundo, possa se tornar cada dia mais a melhor cidade do mundo para se viver. Muito obrigado, que vem a apresentação. A partir daqui, mãos à obra. Esse aqui é um pedaço da nossa gestão. Não vamos deixar de lado todos os outros temas, né, para poder atuar, como, por exemplo, aqui está Orlando Morando, a questão da segurança, o sucesso do Smart Sampa, a questão das ações de segurança, que é o item hoje que mais preocupa a população. Todas as pesquisas trazem que a maior preocupação da população é a segurança. Então, é um conjunto de ações que a gente vai cuidando na cidade, mas eu queria encerrar, primeiro, agradecendo a Deus e a cada um de vocês, por nós termos esse time tão coeso, tão dedicado, apaixonado pela cidade, apaixonado por pessoas, e cada um com muita consciência da sua responsabilidade. Obrigado, forte abraço. Obrigado. Primeiro, eu queria comunicar, tem um dado aqui da apresentação que acabou sendo inserido errado, não são 700 mil empregos, são 70 mil empregos, obviamente. Acho que é um projeto importante para a cidade, são 55 obras estruturantes, com quase 20 bilhões de investimento, e essas ações da Prefeitura se somam às ações do Governo do Estado, como, por exemplo, a ampliação da rede de linhas de metrô e da CPTM. Vocês têm acompanhado, o governador Tarcísio tem retomado várias linhas do metrô, já ano que vem já inaugura a linha 6 até Brasilândia, as obras para a Zona Sul retomaram, para a Zona Leste, então isso se complementa a uma série de outras ações do Governo do Estado, como, por exemplo, a transferência da sede administrativa para o centro de São Paulo. Eu tenho muita expectativa de que esse programa de ação que a Prefeitura apresenta hoje, de que a gente vai ter um outro patamar do ponto de vista da mobilidade, da qualidade de vida, de atenção com relação à questão da resiliência por conta das mudanças climáticas, reduzindo ainda mais os alagamentos, as enchentes, reduzindo ainda mais as áreas de risco. Então, a gente hoje, com muita alegria, apresenta esse programa aqui de melhoramentos de São Paulo para vocês. São obras poucas, UOL, né? A gente fica muito feliz, olha, são quase 20 bilhões de investimento, né? São obras estruturantes que, evidentemente, faz parte dentro de um contexto de obras que a gente já iniciou, de obras que a gente está em desenvolvimento, de obras que às vezes a gente não conseguiu dar andamento por conta de decisões judiciais ou por algumas ações por parte que é positiva, por parte dos órgãos de controle. Então, para demonstrar, né, que existe todo um planejamento, todo um estudo que compreende essa cidade de 1.500 km², de quase 12 milhões de habitantes. Então, evidentemente, é natural que você tenha obras que a gente já iniciou, é bom que elas iniciaram, né? Seria ruim se a gente estivesse apresentando coisas que não fossem factíveis. Então, são ações que umas vão complementando as outras, para demonstrar a capilaridade das ações que pegam a região sul, a região norte, a região leste, a região oeste, a região central
em conjunto, queria voltar a frisar, com as ações que também são desenvolvidas com o governo do estado. Por exemplo, se você pegar o BRT Aricanduva, né, a gente vai ter uma intersecção com a estação do metrô. Então a gente faz esse conjunto de ações e é natural que você tenha nessa apresentação de um plano de melhorias da cidade de São Paulo com obras que já estão em andamento. Eu acho que é até positivo e não faço uma leitura de algo negativo. Prefeito, bom dia, tudo bem? 3 questões rápidas. O primeiro sobre a ponte Pirituba-Lapa. Eu vi ali que o prazo de entrega é janeiro de 2027, anteriormente, se não me engano, era fim de 2026. Se houve um adiamento sobre isso. Com a obra da Marquês de São Vicente, a Prefeitura já bateu o martelo que o Minhocão será desativado. E só repercutindo a decisão de ontem do Tribunal de Justiça, né, que a gente falou sobre isso, faixa exclusiva para motos, como é que está isso? Uhum. Todas essas nossas grandes obras de infraestrutura viária, quase na sua totalidade está previsto a inclusão da faixa azul. Pega, por exemplo, você falou da Pirituba-Lapa, vai ter, que se complementa com a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Então, é algo fundamental a gente diminuir o número de óbitos no trânsito da cidade, muito em especial de motos, que pela primeira vez superou o número de homicídios e é hoje o nosso grande foco para reduzir o número de óbitos no trânsito. Lembrando que a gente tinha 6,5 óbitos por 100 mil habitantes no trânsito, tínhamos a pretensão de reduzir para 4,5, infelizmente com as ações desenvolvidas, o aumento do número de motos, apesar de ter reduzido o número de óbitos no trânsito, a gente acabou tendo uma elevação no geral, do corpo geral, por conta do acréscimo de óbitos por acidentes de moto, que foram 483 no ano passado. Então, a gente hoje passa de 7 óbitos por 100 mil habitantes na cidade e essas ações de infraestrutura, inclusive, ela também tem a nossa pretensão de fazer uma redução, porque ela torna a cidade com uma mobilidade maior, uma possibilidade maior do uso do transporte coletivo, né, que é um transporte mais seguro. E com relação à ponte Pirituba-Lapa, a John... Marquês de São Vicente. A Marquês de São Vicente é uma obra estruturante super importante que liga ali a zona oeste até a zona leste, no Tatuapé. A nossa expectativa é que na prática ela possa fazer com que uma das opções seja a demolição do Minhocão, mas a gente não vai tomar essa decisão de demolição do Minhocão de forma unilateral, sem dialogar com a sociedade. Nós vamos colocar com a obra apresentada, com o início da obra, começar essa discussão. Nós temos setores do governo que defendem, né? A nossa professora Beth França é uma das que tem muita convicção de que é importante a demolição, né, do Minhocão, mas a gente vai fazer uma discussão com a sociedade, caminha para, mas a gente ainda vai ter esse aval com relação da sociedade da demolição do Minhocão, que eu acho muito positivo, né? A faixa azul tem um próximo local de entrega, prefeito? Desculpa. A gente tem uma lista grande, eu não me recordo aqui. Cadê o Celso? Vamos ficar aqui com essa apresentação que é grande. Mas tem bastante áreas de entrega de faixa azul, sim, próximas. O logo era dezembro de 26. Hã? A gente está concluindo uma readequação do projeto. Ontem mesmo a gente fizemos uma reunião para tomar uma decisão com relação à remoção de uma favela e teria-se ali a possibilidade de manter a favela. Eu não vejo que manter a favela seja algo positivo. Se a gente tem condições de prover habitação digna para essas pessoas, a decisão foi de que nessa alteração de projeto a gente mantém aquela primeira opção, que é fazer como é que chama a favela lá? Souza Ramos. Então a gente vai estar soltando a licitação nas próximas semanas, concluindo agora, que eu preciso primeiro concluir o desfazimento do contrato com a empresa atual. Lembrando que a gente tinha um contrato, por solicitação do Ministério Público a gente optou por não dar continuidade, por fazer o distrato contratual, então existe toda uma parte burocrática do distrato contratual. Concluindo o distrato contratual, a gente solta a licitação. Eu não tenho como soltar a licitação com o contrato em vigor, né? Então já está definido pela Prefeitura de que esse contrato será extinto e é só uma questão agora de documento, questões burocráticas, jurídicas para poder dar o prosseguimento. A gente vai fazer o complexo de túneis da Sena Madureira, porque todos os nossos estudos demonstram a importância para a mobilidade, a redução das pessoas no ônibus, a melhora do trânsito. Prefeito, o governador Tarcísio, ele anunciou também um monte de obras, assim, exatamente na Semana da Praia, uma
foi articulado entre vocês esses anúncios? É uma estruturação para 2026? Não. Até porque a gente tem obras aí que vão extrapolar bastante o prazo de 2026. Eu estou bem focado, Mariana, de fazer uma boa administração nos 4 anos, né? Eu estou no 4º mês desse novo mandato, muito focado em colocar em prática algo que a gente conquistou e que é um legado que ninguém vai me tirar, que é fazer o ajuste financeiro da saúde financeira da cidade, fazer os ajustes e fazer com que a cidade tenha a capacidade de tomar recursos e de aumentar a sua arrecadação e de aumentar os seus investimentos. Uma vez que a gente tem estruturado essa condição da sua saúde financeira, é possível você projetar 20 bilhões só nesse programa aqui que a gente acabou de apresentar para vocês. Não tem absolutamente nada a ver com a questão relacionada a 2026. E do Tarcísio é mais amplo, né? Pega outras regiões, ele tem os planos que inclusive vai beneficiar a cidade por conta da extensão das linhas de metrô, que pela primeira vez vão passar dos limites da cidade de São Paulo, chegando até Osasco, chegando até Taboão da Serra, a linha metroviária da CPTM chegando até Mauá, enfim, uma rede de mobilidade super importante, que é um estilo que o Tarcísio tem e também pela forma dele governar, que é essa questão também de cuidar da responsabilidade fiscal, de ter a cidade com capacidade de investimento. São só gestões do ponto de vista de atuação semelhantes. Para encerrar. Nesses 100 primeiros dias de governo, o senhor, no dia 2 de janeiro, tinha feito ali um grande plano de metas para esses 100 primeiros dias, bem ambicioso, nem foi entregue. Com bastante limitação na segurança pública, mas teve os jogos do Previncel, o próprio início dos BRTs, que não foi iniciado. Deixou a desejar nesse período. Não, nada. Só ontem à noite eu entreguei 2.024 títulos de regulação fundiária, antes de ontem 527. Nós, só de entrega de unidades habitacionais, a gente superou 3.000 entregas de unidades habitacionais num pequeno espaço de tempo. Aí você pega, por exemplo, a Casa de Cultura da cidade de Ademar, né? Falta ainda ligar a energia. Então eu não vou inaugurar sem ainda ligar a energia. Então, são algumas questões, mas que estão todas elas, né, eu não tive tempo de inaugurar ou tem algum pequeno detalhe de ajuste, como esse caso que eu te dei, por conta da falta de energia, né? E de publicação, quando a gente chega no ponto de fazer uma publicação, 1 dia, 2 dias, 5 dias de diferença, isso não importa muito se você entender a complexidade que é você fazer um edital, fazer as audiências públicas, arrumar o recurso, conseguir os licenciamentos. Então, a questão agora só de formalizar a publicação no Diário Oficial, isso é o de menos. O mais importante é você estruturar para fazer uma licitação, ela está feita. Por exemplo, você pega o BRT do Aricanduva, você está falando? Do BRT Aricanduva, a gente conseguiu recursos do Banco Interamericano, né, todas as licenças ambientais, a licitação está feita, são 4 lotes que elas são feitas, e o que depende às vezes, a quantidade de recursos que tem. Mas a licitação ela foi concluída, as empresas apresentaram as propostas, está só na fase agora de fazer análise de documento e homologar. Então, não existe nada com relação ao não descumprimento, a não ser, obviamente, que vocês compreendem um ajuste por conta de prazo, que pode acontecer como aconteceu, de recursos de várias empresas estar participando. Então, está tudo dentro do normal. Eu estou bastante feliz com a quantidade de entregas que a gente vai ter, completando os 100 dias, que é hoje ou amanhã, né? Hoje. Tem o céu agora. Gente, super obrigada.